E o Conexões já está de volta. E para começar esse último bloco, você confere as melhores dicas de atividades culturais e acadêmicas que acontecem pelo estado de Goiás. Para comemorar o mês da criança, o Cine Goiânia Ouro, em parceria com o Instituto Goethe São Paulo, realizam a mostra Contos e Fábulas 200 anos de Irmãos Grimm. Diversos clássicos das histórias infantis vão ser exibidos na mostra. Do dia 28 a 31 de outubro, o filme O Alfaiatezinho Valente vai estar em cartaz. São 3 sessões diárias, ao 12h30, às 15 horas e também às 20 horas. O ingresso custa R$ 2,00. O Cine Goiânia Ouro fica na esquina da Rua 3 com a Rua 9, no centro. Nos dias 29 e 30 de outubro, o grupo de teatro Basté apresenta o espetáculo Vamos à La Praia no Teatro Goiânia Ouro. A apresentação comemora 9 anos de existência do grupo. É também o retorno do Basté ao cômico após 4 anos. Vamos à La Praia conta a história de 2 palhaços que resolveram ir à praia num lindo dia de sol. O espetáculo vai ser apresentado às 20 horas dos dias 29 e 30 de outubro. O ingresso custa R$ 30,00 e a meia entrada R$ 15,00. O Centro Cultural Goiânia Ouro fica no centro, na esquina da Rua 3 com a Rua 9. Até o dia 30 de outubro, quem for à Biblioteca Central da UFG vai poder ver a mostra Florestas Tropicais Úmidas, Futuro do Planeta. São 23 banners com fotos e informações sobre clima, biodiversidade e exploração de florestas tropicais. A Biblioteca Central fica localizada no Campus Samambaia. Na próxima quarta-feira, dia 31, a Universidade Federal de Goiás vai publicar o edital de preenchimento de vagas disponíveis. É uma oportunidade para alunos da UFG que queiram mudar de curso ou turno. O edital também é aberto para portadores de diploma de curso superior e estudantes de outras faculdades que queiram transferir seus cursos para a UFG. Para mais informações, acesse o site da instituição www.ufg.br. Também na próxima quarta, dia 31, será apresentado o espetáculo Paradóxico no Goiânia Ouro. Escrita por Mauri de Castro, a peça explora as relações do homem contemporâneo com a solidão, o desconhecido e a desconfiança. O ingresso custa R$ 10,00 a inteira e R$ 5,00 a meia. Agora mudando um pouco de assunto. Você já parou para pensar que até na hora da morte é preciso desembolsar algum dinheiro? Confira um pouco mais sobre essa discussão numa matéria feita pelo programa Em Vista da TV da Universidade Federal de Minas Gerais. Um momento de perda é cercado de tristeza e dor. Além disso, a família precisa cuidar de alguns detalhes do último adeus a um ente querido. Em meio à burocracia e o comércio que giram em torno da morte, uma pergunta é inevitável. Afinal, quanto custa morrer aqui no Brasil? Lidar com dinheiro, no caso da minha família, não foi problema. A questão nossa maior era ter estrutura para fazer as coisas que tinham que ser feitas. A burocracia para se enterrar hoje é muito grande. Então alguém tem que ter estrutura para correr cartório, hospital, pegar a documentação, juntar todos os comprovantes comprobatórios para enterrar. Quem o fez na ocasião fui eu. O primeiro a se fazer é fazer um registro do óbito. Esse registro ele vai ser feito num cartório de registro de pessoas naturais. Normalmente é feito no local do óbito do falecido. Sim? Deve ser procurado sim, um advogado imediatamente, porque o advogado é quem vai esclarecer para o cliente o que deve ser feito, como se proceder depois de uma morte, né? O advogado vai informar os procedimentos que devem ser tomados para que vocês não fiquem recebendo cartas, às vezes, de cobrança, ligações telefônicas e aquilo tudo que acontece. Infelizmente, a gente tem muitos maus profissionais que acabam realmente explorando a pessoa naquele momento que ela está mais sensível, né? Aí vale a dica de a gente separar sempre, assim, né, mesmo que a pessoa não tenha preparado antes, mas no momento que a gente constata que uma pessoa querida faleceu, quem aqui está com um pouco mais de equilíbrio, quem aqui que está com um pouco mais de lucidez que pode ir tratar dessas questões burocráticas, né? Vamos eleger aquele lá? Então vamos. Então ele é que vai tratar disso, né? Se a gente puder ter essa pessoa chave nessa hora, facilita demais da conta.
evita esses transtornos, mais transtornos. Quando o assunto é pagar pelo velório, fica impossível imaginar algum parente pensando em economia. O momento delicado acaba fazendo com que muitas famílias desembolsem uma quantia que nem elas imaginavam que iriam gastar. O jazigo imediato, nós trabalhamos com 2 preços devido à localização, né, que é 6.500 o mais próximo e 4.500 o intermediário, né? E o uso futuro, pessoa comprando em vida, é R$ 2.700. A cremação, nós também trabalhamos com ela futuro e imediato, né? Então, o futuro, ele é 1.980, podendo ser financiado em 20 parcelas sem juros. Existe uma, não sei se o termo correto seria esse, mas parece que é uma indústria da morte. Então, você é bombardeado de ofertas nesse momento de dor. E eles aproveitam realmente dessa questão de você não ter condição de discernir muito bem entre preço, vantagem, desvantagens, e você acaba optando pelo que é mais rápido, mais ágil. E muitas vezes você paga caro por isso e com uma qualidade muito ruim, muitas das vezes. Depois da perda, é preciso se conformar. E para isso, muitas pessoas procuram tratamentos famosos, como a terapia do luto. Mas, afinal, qual será a maneira mais adequada para se acostumar com a ausência daqueles que já se foram? Nós achamos que precisamos trabalhar aí com essa pessoa que perdeu para ela voltar a conseguir se colocar na vida de novo, né? E até desfazendo alguns mitos, como, por exemplo, tudo vai voltar a ser como antes. Não vai, né? Então nós estamos construindo um novo ser, né? Essa pessoa sem aquele que se foi. E tem esse tempo do luto, que o luto é aquele período em que eu estou construindo na minha vida um lugar para aquele que se foi. As pessoas me perguntam, devo levar a criança ao velório? Primeira coisa, pergunta. Quer ir? Aconteceu isso, isso e isso. Vamos lá despedir, né, da pessoa que foi. Vou estar do seu lado, é triste e tal, mas, né, vamos junto, quem sabe você não vai. Responder a dúvida que ela tiver. Isso é sempre a melhor, né, solução para esse caso. Mesmo depois do último adeus, a relação entre dinheiro e morte continua. É hora de procurar um advogado e entrar com o inventário antes da divisão dos bens. Processo que pode demorar décadas. Então, essa coisa aí já dura mais de 20 anos, né? Ou seja, quando ele faleceu, minha mãe já era falecida, a gente imediatamente, passado aquele momento, aquele primeiro momento, falou, bom, nós temos que tomar as providências jurídicas. Família é um problema que a gente às vezes acha fácil resolver, mas não é. Se a gente falar para um que vai ser aquilo que é dele, ele pode não gostar. Então a gente teve essa dificuldade, essa sensibilidade para tentar resolver o problema. E ficamos naquela, gente, é nosso, não é de ninguém. Vamos resolver tudo, depois a gente vê o que faz. E aí a gente deixou para tratar desse problema de família lá no futuro. Eu acho que o desentendimento é uma exceção, a regra, né? Agora, acontece muito e é comum. Porém, é comum nos casos em que são deixados os bens, principalmente bem imóvel. Às vezes, pense só, 3 herdeiros e uma casa como herança. Agora imagine que um desses herdeiros reside nessa casa. Ele é o único que reside. Então ele tem o interesse de continuar residindo, de não vendê-la, porque às vezes mesmo vendendo, mesmo com esses frutos, ele não poderia ter um local para morar, né? Porém, um outro herdeiro passa uma necessidade financeira e precisa que a casa seja vendida. Então, existem desavenças, mas, porém, nos casos em que existem bens imóveis, porque existem interesses contrários. Sempre que existem interesses contrários opostos, é muito possível que haja essas desavenças, sim. Agora, o advogado, o juiz de direito, etc., todos nós, a gente sempre preza pela conciliação. Dizem que a morte é a única certeza da vida. Mesmo assim, a maioria das pessoas não quer nem falar sobre o assunto. Uma minoria, no entanto, quer a garantia de que tudo esteja pronto, mesmo antes de partir. Eu não penso não que todos nós vamos ter que morrer um dia, né? Então a gente não adianta preocupar. Não, nunca pensei na morte. Eu invisto muito na vida, na morte não. A morte é uma coisa horrível, né? A gente não pode encarar isso de uma forma normal, porque morrer é horrível, é o fim, né? Uma coisa que eu acho que é legal da gente diferenciar é o medo de morrer e o medo da morte. São duas coisas bem diferentes, né? O medo de morrer, como eu disse, ele é inato, ele é nosso e é até desejável, porque isso nos protege e nos faz
cuidar da nossa vida. Então, bom, eu tenho medo de morrer, eu vou atravessar uma rua, vou olhar para um lado, para o outro, vou tomar cuidado e vou em frente, né? Ótimo, isso faz com que eu preserve o meu dom maior, né, que é a vida. O medo da morte já é diferente, aí tem mais a ver com a cultura, sim, sabe? É uma coisa que tem mais a ver com os valores vigentes, né? Com a história daquele povo, com os costumes daquele povo, com o sentido e o significado que a morte tem naquele povo, né? E aí que o nosso povo fica muito para trás, porque aí a nossa cultura só faz com que a gente tema cada vez mais a morte, não falando, não tratando dela. Isso tudo às vezes é visto com maus olhos, assim, como a gente já não está muito acostumado, mas é muito legal de ser feito porque acaba evitando um monte de problema para quem fica. Eu acho que essas diferenças são diferenças individuais mesmo, né? Então você pode ter uma maneira de lidar com a morte um pouco mais tranquila, por exemplo, que é dada pela religião. Quando a pessoa é religiosa, né, e ela acredita numa vida pós-morte, então ela acha que ela não vai para um lugar pior, né? Ela vai para um lugar melhor, vai ter uma recompensa, então ela lida com a morte de uma maneira melhor, né? Também tem essa ideia de você não deixar nenhum ônus para os seus parentes, para as pessoas que você gosta, né? Então assim, eu vou morrer e vou deixar as pessoas aqui com problemas, no prejuízo financeiro, etc. Então vou pensar nisso com um pouco mais de calma, né? E evitar os problemas. Já que a morte é inevitável, muitas pessoas têm essa consciência. Quem fala assim, eu tenho medo, não quero nem conversar, está um pouco fugindo desse assunto, que é um assunto que não dá para fugir, né? Tem um chavão aí que as pessoas falam que a única certeza que a gente tem na nossa vida é que a gente vai morrer, né? Então algumas pessoas lidam com isso de uma maneira um pouco mais tranquila. Então se preparam, né? Tanto assim, no sentido de ter essa certeza de que vão para um lugar melhor, quanto no sentido de não prejudicar aqueles que ficam. Então elas têm um pouco mais de preparo mesmo para lidar com isso. Esta matéria que você acabou de conferir foi produzida pelo programa Em Vista, da TV da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela foi compartilhada com a TV UFG por meio da Rede IFES, que é uma rede de compartilhamento de produções audiovisuais entre as universidades brasileiras. E é com esta matéria que o Conexões de hoje chega ao fim. Este programa é produzido em parceria com o Laboratório de Produções Audiovisuais Integradas da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da UFG e também com a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. E você também pode ser um parceiro do Conexões. É só mandar sugestões de pauta, perguntas ou até mesmo matérias prontas. Você faz isso enviando um e-mail para o programa ou então acessando as redes sociais. Você também pode assistir a todos os programas que já foram produzidos no blog do Conexões. O Conexões quer sempre se conectar com você. E eu te espero no próximo sábado, às 8h15 da noite. O programa tem reprises em 2 horários no domingo, ao 12h15 e às 9h45 da noite. Até a próxima semana!